Ladies and gentlemen, tudo bem? Padu Machado aqui do inglesaprova.com. Hoje nós vamos comprovar aquilo que está sendo dito no nosso e-book 4 Master Keys para passar em qualquer prova de leitura de inglês. Um aspecto muito interessante, que é uma dessas Master Keys, que é nós utilizarmos as palavras transparentes, isso é, as palavras que estão no nosso cotidiano, aquelas palavras que todos nós já conhecemos, já interagimos, para fazermos uma leitura, um diálogo com qualquer texto em inglês. Como nós já dissemos, né, não tem texto ingênuo, todo texto ele tem um viés, né? Todo texto tem um viés ideológico, mas de qualquer forma, esse site, Voices of America, ele nos propicia usar o conteúdo copy free, quer dizer, ele cede os direitos autorais, então nós podemos usar tranquilamente, sem correr o risco de estarmos infringindo em alguma lei de direitos autorais, o que para o nosso caso é muito bom, uma vez que nós temos um caráter educativo aí. Então o que eu fiz? Eu peguei o texto do site, né, do Voices of America, e está aqui o site para nós, vocês podem acessar, voanews.com, www.voanews.com. Eu simplesmente transferi esse texto para o Word para que fosse mais didático e mais fácil nós atuarmos. Então o que eu vou fazer nessa, digamos, vamos chamar isso de uma aula, na verdade é uma conversa, né? Mas o que eu vou fazer com vocês é simplesmente pegar o texto e fazer uma abordagem do que é desejável que você faça. Então você, meu caro amigo, minha cara amiga, que estão aí começando na sua jornada de leitura em inglês, se preparando para concursos, para vestibulares, para Enem, ou mesmo para ler os seus textos de mestrado e doutorado sem precisar ficar recorrendo toda hora ao tradutor eletrônico, que dificulta muito, você então vai aplicar primeiramente essa técnica, que é uma das 4 Master Keys que está lá no nosso e-book. Baixa o nosso e-book que você vai aproveitar muito e vai utilizar essa técnica para você ter então uma ideia geral de qualquer texto na língua inglesa. Já falei para vocês que em média de 30 a 35%, de acordo com vários estudos e com a minha própria experiência, de 30 a 35% de qualquer texto em inglês consiste em palavras transparentes, aquelas palavras que nós também temos na nossa língua portuguesa e em todas as outras línguas do mundo ocidental. Então vamos lá, vamos tentar. Eu vou primeiramente fazer apenas uma marcação das palavras que eu considero como sendo palavras transparentes, internacionais, palavras que se parecem com o português, e você vai acompanhar comigo para ver se eu estou certo ou não. E depois nós vamos, através apenas da leitura dessas palavras, fazer a intelecção da ideia geral desse texto. Pode ser? Começar então a dialogar com esse texto a partir apenas daquilo que a gente chama de transparent words. Eu vou fazer a marcação e vocês vão seguindo comigo e ao final a gente vai fazer uma leitura a partir apenas dessas palavras marcadas, ok? Então vamos tentar, olha. Canada, vamos lá, marcar. Canada, Latin America. Force, Venezuela. February 5th, 2019, 6:10 a.m. VOA News, Canada, Lima Group, Latin American, Nations, Use, Force, Venezuela. Representatives, Ottawa. Reiterate, support, process, transition, political, diplomatic, use, force, point, 1, vou marcar como numeral, ok? Protesters, interrupted, conference, banner reading Hands Off Venezuela, Canadian Minister Chrystia Freeland noted demonstrators had the right under the Canadian Constitution make their voices, vou marcar,
I am sad to say political protesters in Venezuela do, ó, aspas aqui, nós temos alguém falando, né? É importante, aspas. To have that right, she noted. Aspas aqui, vou marcar novamente as aspas, alright? Quer dizer, a gente sabe que tem uma pessoa falando alguma coisa. Before the Lima group met, Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced, well, 40 million humanitarian aid Venezuelan people condemned the Maduro government as a dictatorship willing to use force and fear. Also Monday, Secretary of State Mike Pompeo said the United States welcomes the decision by 16 European countries to recognize opposition leader and self-proclaimed interim President Juan Guaido as Venezuela's leader. They include Britain, France, Germany, Spain, the US. Vou marcar aqui. The US was among the first major powers to recognize Guaido last week. US President Donald Trump has settled options are on the table regarding Venezuela. European leaders gave President Nicolás Maduro a Sunday deadline to call early elections, or they will throw their support behind his rival. Spokesman for the Russian President Vladimir Putin criticized Monday's European declarations as attempts to legitimize usurped power interference in Venezuela's internal affairs. But the United Nations has declined to take sides in the crisis in Venezuela. The United Nations Secretariat has decided not to be part of any of these groups in order to give credibility to our continued offer of good offices to the parties and be able at their request to help find a political solution, Secretary General Antonio Guterres told reporters Monday. Outras aspas aqui, quer dizer, outra pessoa está falando, né, no caso aqui o secretário-geral da ONU. The collapse in the world energy prices, along with corruption and failed socialist policies, has wrecked the Venezuelan economy. Food, fuel, and many basic goods are in severely short supply and inflation is out of control. Olha quanta coisa, gente. Millions of Venezuelans have fled the country and millions more can be expected to go. Nem vou marcar expected. Maduro has shown little tolerance for anti-government protest and blames the United States for backing opposition and plotting a coup. Maduro was inaugurated for a second term last month after what the US called a sham election. As head of opposition-led National Assembly, Guaido invoked what he says in his constitutional right to declare himself president until new elections are held. Voa's Margaret Bashir contributed to this report. Esta é a fonte do texto, você pode procurar lá, que você vai encontrar a matéria na íntegra, ok? Se você acessar o site, você vai ver a matéria lá. Ok, people? Então é isso. Vamos então, a partir de agora, tá lá o site para você, ó. VOA News, Canada, Latin America rule out of Venezuela.
não podemos fazer uso dessas fotos, elas têm copyright. Então vamos partir de volta aqui para o nosso texto. Veja só, vamos então a partir de agora fazer a leitura desse texto com o objetivo de detectarmos primeiramente a ideia geral, qual é a ideia central desse texto, desse artigo que foi publicado aí no dia de ontem a respeito da crise na Venezuela. Vamos lá, vamos juntos, vamos ver se isso é possível. Vamos fazendo em português essa leitura só a partir das palavras-chave. Pessoal, desculpe, das palavras transparentes. Veja tudo que está marcado em amarelo, se não corresponde a mais ou menos 35% a 40% desse texto. É incrível. E é incrível você pensar que você já sabe isso tudo. O que você precisa é praticar isso no sentido de... Porque essa é a sua primeira abordagem com o texto. É daqui que nós vamos iniciar. É daqui que vai iniciar quem não sabe, diz que não sabe nada de inglês. Porque, de acordo lá com os nossos 4 Master Keys para passar em qualquer prova de leitura de inglês, você, meu amigo, você, minha amiga, ladies and gentlemen, vocês já sabem muito inglês. Então vamos provar. Vamos juntos, ok? Fazer essa leitura. Veja só. Canadá, Latinoamérica, América Latina, Força Venezuela. Fevereiro, dia 5 de 2019, às 6h10 da manhã. Canadá, Grupo Lima, América Latina, Nações da América Latina, USA, Força Venezuela. Então, apesar de eu não saber o que está acontecendo exatamente, eu sei que existe algo a ver com o Canadá e um grupo aí de nações latino-americanas que estão, de uma certa forma, considerando, ou refletindo, ou dizendo alguma coisa sobre o uso da força na Venezuela. Representativos em Ottawa, né, reiterados ou reiteram o apoio ao processo de transição política e diplomática, e aí não sabemos se without quer dizer sem, tá, pessoal? A gente não sabe disso, mas a gente está falando em transição política e diplomática e estamos falando do uso da força. Então, são as duas vertentes que estão aí, né? Quer dizer, existe uma transição política e diplomática e existe aí uma consideração a respeito de uso da força para essa transição, né? O processo lá está muito complicado. Um ponto, protestantes, os protestadores, terminou em ER, um ponto, os protestantes interromperam, no caso aqui interromperam, o ED, ele me indica um verbo no passado regular. Então, os protestantes interromperam o quê? Uma conferência Venezuela. Canadense ministra Chrystia Freeland, os demonstradores, a Constituição canadense, vozes, protestantes, políticos, Venezuela. Então nós estamos aí trazendo a fala de uma ministra do Canadá, ela chama-se Chrystia Freeland, e ela está falando alguma coisa sobre a Constituição canadense e a relação disso com os protestadores, os protestantes políticos na Venezuela. Lima Group, o grupo de Lima, deve estar fazendo referência aí à capital do Peru, né, algumas nações que se encontraram lá. O Prime Minister, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, ele anunciou 40 milhões humanitário, Venezuela. Condenou, de novo, terminou em ED, o verbo regular no passado. Condenou governo Maduro, dictatorship. Olha a formação de palavras. Ship é um sufixo, está me indicando substantivo. Eu construí um substantivo a partir de um outro. Dictator, ditador. Dictatorship, ditadura. Né? Condenou governo Maduro, ditadura.
força. Outra pessoa, Secretary of State, secretário de Estado, Mike Pompeo, dos Estados Unidos, decisão de 16 europeus, oposição, proclamado presidente interino, Juan Guaido, líder da Venezuela. Veja só, então nós estamos vendo uma relação aí de 16 países europeus que tem, ou fazem oposição, ou nesse caso aqui, ó, reconhecem, o verbo recognize, reconhecem a oposição do proclamado presidente interino Juan Guaidó como líder da Venezuela. Inclui que países estão incluídos nesses 16? A Britânia, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha. Os Estados Unidos, maiores poderes, maiores potências. De novo, o verbo recognize, ó, reconhecer, o Guaidó, o presidente Donald Trump, opções, Venezuela. Quer dizer, há opções. Então ele está considerando, o Trump diz que está considerando opções a respeito da Venezuela. Na verdade ele diz, ó, on the table. Pô, quem não se lembra da frase the book is on the table? O Trump diz que todas as opções estão na mesa com relação à Venezuela. Prosseguindo. Líderes europeus, presidente Nicolás Maduro, eleições, suporte e apoio, rival. Existe aí uma fala, uma relação entre os líderes europeus, o Maduro e as eleições. Spokesman, Russian President Vladimir Putin, o Putin na Rússia criticou, olha só, outro verbo terminado em ed, criticize, terminou em ed, criticou, European Declaration, ele criticou, obviamente o Putin, como sempre, está alinhado de uma maneira diferente, né, aos maiores líderes europeus. Ele criticou as declarações para legitimar uma interferência no que é aquilo que é interno na Venezuela. Quer dizer, existe uma interferência naquilo que é interno na Venezuela. As Nações Unidas declinaram to take sides, declinaram crise Venezuela. Secretário das Nações Unidas decidiu, outro verbo regular no passado, decided, decidiu, parte, grupos, credibilidade, continuou, verbo no passado, continuou, solução política, solução, secretário-geral Antônio Guterres, repórteres. Então ele disse, olha que está entre aspas, ele falou aos repórteres, né, aos jornalistas, que existe aí, ele acredita numa solução política e ele, quer dizer, não, he has declined not to be part of any of these groups in order to give credibility or continue offer for good service to the parties. Ele está se isentando, a ONU está se isentando e acha que deve haver uma solução política dentro da própria Venezuela. Colapso, preços da energia, corrupção, políticas socialistas, tem uma relação com a economia venezuelana. Básico, severamente, inflação, controle. Na verdade, olha que legal, a inflação está, você já conhece o verbo to be, a inflação está out of control, né? Você sabe que a preposição out, ela é o oposto de in, então inflation is out of control, a inflação está fora de controle, como a gente já sabe, né? A pessoa trabalha o mês inteiro na Venezuela, ganha um salário, o salário dela dá para comprar um pão, né? Um pão custa meio salário, é o que a gente tem ouvido falar. Parece aquilo que acontecia no Brasil na década de 90, né? A gente recebia salários na noite e precisava colocar naquilo que chamava de overnight, porque era uma inflação
de milhares de por cento e você perdia o poder de compra. Você recebia num dia, no outro dia seu dinheiro não valia nada. Isso é mais grave ainda hoje na Venezuela. Millions of Venezuelans, milhões de venezuelanos, milhões. Maduro, quer dizer, está afetando todo mundo. Aqui ele está falando de Fledekan, mas milhões de Venezuelas estão sendo abordados aí no texto. Maduro, tolerância, protestos anti-governo, né? Little é pequeno, pouca. Então Maduro, pouca tolerância com os protestos. Os Estados Unidos na oposição. Maduro inaugurou um second term, um segundo termo, um segundo mandato. Veja que é preciso também para a gente ler o texto, a gente trazer o nosso conhecimento de mundo, a gente saber o que está acontecendo. Se você vai prestar concurso, vai prestar exame, você precisa estar por dentro dos assuntos que dizem respeito à sua área de atuação, porque isso te faz fazer esse diálogo com o texto. Então, olha, second term, eu não sei o que é term, mas, poxa, por ouvir as notícias, eu sei que second term é um segundo mandato. US sham election. Vamos em frente. Opposition National Assembly, Guaido, então, ele é da Assembleia Nacional, dos deputados, ele é da oposição, né? E existe aí algo que é constitucional para declarar himself é um pronome reflexivo, declarar a si próprio presidente. Eleições. Margaret Bishop contributed report. A jornalista aí do VOA News, Voices of America, que contribui para o repórter. Então, meu caro e minha cara, o que nós podemos observar aqui é que através apenas do uso das palavras-chave, nós podemos observar o quê? Que há algo acontecendo com relação à Venezuela, onde várias vozes estão sendo ouvidas nesse texto, seja o primeiro-ministro canadense, seja o secretário-geral das Nações Unidas, o presidente Donald Trump, o Vladimir Putin, os países europeus, quer dizer, todos estão envolvidos nesse assunto, que é um assunto interno da Venezuela, mas que diz respeito ao mundo todo, principalmente pelas questões do quê? Pelas questões energéticas, né? A questão do petróleo na Venezuela, muito mais a respeito disso e talvez do que a respeito do já muito sofrido povo venezuelano. Então é isso, essa foi a nossa aula para você observar como, apenas através do uso das palavras transparentes, não estou nem falando de palavra-chave ainda, isso nós vamos ver na sequência, apenas através do uso das palavras transparentes, você pode fazer a intelecção de qualquer texto em inglês. O que eu te convido para fazer, meu amigo e minha amiga, é o seguinte: acessa o site do VOA News, voanews.com, acha lá em notícias, é o World, você vai achar notícias, acha essa notícia, né? Ocupie esse endereço, acha lá no site e faz esse mesmo trabalho que nós fizemos, de fazer essa leitura aqui, agora sem a marcação. Marca você o texto e faça isso novamente, ok? E aí depois deixa um comentário aqui nesse vídeo, diga se foi possível para você, se você gostou e como é que isso está funcionando aí na sua busca para passar no concurso, para ler textos para o seu mestrado e doutorado, tá bom? Fica aí um abraço, espero ver você, espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Baixa o nosso e-book, assina o nosso canal. Grande abraço, ladies and gentlemen. Take it easy.